O hospital de pesquisa médica abandonado se erguia no horizonte como um gigante silencioso, quase desafiando o tempo. Suas portas de ferro, corroídas pela ferrugem, rangiam levemente quando o vento cortava o terreno baldio, e as janelas, cobertas por tábuas mal fixadas, projetavam sombras desconexas sobre o chão irregular, como se formas distorcidas observassem cada movimento. Ao atravessar o portão quebrado, Arthur sentiu o ar pesado, impregnado de cheiro metálico e de mofo antigo, um odor que parecia impregnado na própria memória da construção. O corredor principal, escuro e estreito, parecia não ter fim. Cada passo do repórter ecoava como um grito abafado dentro da estrutura oca, fazendo com que cada sala, cada porta, cada fresta parecesse esconder algo. Placas antigas com avisos médicos estavam descascadas, revelando manchas escuras e marcas de mãos, que davam a impressão de terem sido deixadas por alguém que implorava por ajuda. A iluminação era mínima. Lâmpadas quebradas piscavam fracamente, lançando reflexos instáveis que se projetavam sobre paredes descascadas e móveis corroídos, ampliando a sensação de que o prédio respirava por conta própria. Enquanto caminhava, Arthur percebeu mudança na temperatura. O ar tornou-se gelado, penetrante, e o silêncio absoluto fazia-se sentir observador e observado ao mesmo tempo. Um corredor que antes parecia curto de repente parecia se alongar, e sombras projetadas pelas tábuas das janelas se moviam de forma estranha, alongando-se e encolhendo, como se fossem entidades vivas. Cada rangido do piso soava como se alguém estivesse seguindo cada passo seu, sempre fora do seu campo de visão. O passado do hospital invadia sua mente. Relatos antigos falavam de pacientes desaparecidos, experimentos com substâncias químicas, procedimentos que desafiavam qualquer limite ético. Alguns voluntários haviam sido submetidos a testes de privação sensorial, outros simplesmente desapareciam sem deixar rastros. A curiosidade de Arthur se misturava ao medo crescente. Ele não estava apenas entrando em um prédio abandonado, mas penetrando em um local onde limites humanos foram quebrados e onde a própria morte parecia ter deixado ecos. Ao virar a primeira esquina, algo fugiu de seu olhar. Uma sombra rápida, de forma humana, desapareceu no escuro quando ele piscou. Um arrepio percorreu sua espinha, penetrando nos ossos. Arthur sentiu o peso de olhares invisíveis, uma presença que parecia se camuflar nas paredes, no teto e até no chão. Cada músculo do seu corpo se tensionou, e a sensação de estar sozinho transformou-se em uma consciência desconfortável. Ele era apenas um intruso. O corredor parecia se estender indefinidamente, e cada porta ou sala lateral parecia guardar histórias que não queriam ser contadas. Objetos familiares, como uma mesa caída ou uma cadeira quebrada, transformavam-se em formas distorcidas e ameaçadoras sob a luz vacilante. Arthur começou a perceber que a própria casa o observava, absorvendo cada movimento, cada respiração, e que cada passo dado poderia ser decisivo. Mesmo com o medo intenso, ele avançou. Cada passo ecoava, reverberando como se o prédio estivesse testando sua determinação. A penumbra se tornava mais profunda a cada metro, e o ar parecia se comprimir ao seu redor, dificultando a respiração. Arthur sabia que estava se aproximando do coração daquele lugar, onde segredos e horrores aguardavam, mas a força da curiosidade e a necessidade de revelar a verdade o impediam de recuar. Uma dúvida permanecia, insidiosa. Estaria ele realmente preparado para o que iria encontrar? Cada passo que Arthur dava pelos corredores do hospital fazia-o a ficar mais pesado, quase sufocante. As paredes, cobertas por manchas escuras e descascadas, pareciam absorver a pouca luz das lâmpadas piscantes, deixando sombras densas e distorcidas que se projetavam em formas que o cérebro tentava, sem sucesso, decifrar. Ele sentiu a pele arrepiar-se, como se cada célula estivesse consciente de que aquele lugar não era apenas abandonado, mas vivo de uma maneira que não podia compreender. As salas de experimento surgiram à sua frente, uma após a outra, cada uma mais perturbadora que a anterior. Mesas antigas de metal e madeira corroída exibiam frascos quebrados e instrumentos enferrujados, alguns ainda com resquícios secos de líquidos desconhecidos. O ar tinha um cheiro forte, misto de produtos químicos e madeira mofada, que se impregnava nas roupas e nos cabelos. Ao tocar qualquer superfície, Arthur sentiu como se dedos invisíveis estivessem apenas esperando para agarrá-lo, trazendo uma sensação de alerta constante. Em algumas mesas, encontrou diários e cadernos de anotações de cientistas que haviam trabalhado ali.
As palavras eram meticulosas, cheias de fórmulas e descrições detalhadas dos procedimentos, mas o conteúdo era perturbador. Alguns registros falavam de experiências para alterar funções cerebrais, prolongar a vida humana ou fragmentar a mente. Os efeitos eram narrados com frieza. Pacientes ficavam instáveis, violentos consigo mesmos com outros, e alguns simplesmente desapareciam, deixando apenas ecos de sofrimento para trás. Arthur folheava cada página com cuidado, sentindo um nó na garganta e o peso da insanidade que aqueles homens haviam criado. Enquanto examinava uma mesa central, sombras começaram a se formar nas paredes ao seu redor. Eram figuras translúcidas, humanas, mas contorcidas em posições desconfortáveis, como se revivessem os últimos momentos de dor ou terror. Elas flutuavam silenciosas, mas seus olhares vazios pareciam fixos em Arthur, carregados de acusação e desespero. Cada movimento dele fazia com que essas formas se aproximassem ou se retraíssem, tornando impossível distinguir a realidade da ilusão. O coração de Arthur disparava, e ele sentiu a respiração se tornar rápida e superficial. O ar parecia gelado, cortando sua pele, e cada som, o estalo de um piso, o cair de um frasco, o render de uma porta, soava amplificado, como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença. Um corredor lateral chamava sua atenção, e ao se aproximar, percebeu uma marca profunda na parede, quase como se uma mão invisível tivesse tentado sair dali. Ele sentiu uma tensão crescente no peito, um medo que não vinha apenas do que podia ver, mas do que imaginava existir nas sombras. O hospital não era apenas um lugar de pesquisas falhas. Era um depósito de memórias de dor e sofrimento, onde cada espírito preso deixava sua marca, tornando o ar mais denso, o chão mais traiçoeiro, as paredes mais sufocantes. Arthur sabia que estava avançando, mas também tinha consciência de que cada segundo ali poderia torná-lo parte daquele mesmo horror, e que talvez não houvesse como voltar a ser apenas um observador. Ele respirou fundo e avançou ainda mais, sabendo que a próxima porta poderia revelar algo que mudaria para sempre sua compreensão do que significava atravessar aquele hospital. A curiosidade lutava contra o medo, mas o instinto dizia que ele estava prestes a descobrir a verdadeira essência do lugar. A porta que levava ao laboratório central estava trancada, corroída pelo tempo e pela ferrugem, como se quisesse proteger o mundo exterior do que acontecia ali dentro. Arthur respirou fundo, sentindo a tensão apertar seu peito, e forçou a maçaneta com cuidado. A porta cedeu com um rangido profundo, e um cheiro ainda mais penetrante de produtos químicos e ferro velho invadiu suas narinas, fazendo engolir em seco. Ao entrar, deparou-se com um espaço maior do que imaginava. Equipamentos antigos estavam espalhados, cabos partidos e monitores cobertos por poeira piscando luzes fracas. Uma mesa central exibia restos de experimentos interrompidos às pressas, frascos quebrados, líquidos coagulados, anotações rasgadas. A sensação de abandono se misturava a algo mais sombrio, como se aquele lugar ainda estivesse esperando, observando, pronto para reagir à sua presença. E foi então que ele percebeu. As sombras que antes eram imperceptíveis começaram a se formar de maneira mais definida. Espíritos de pacientes que não sobreviveram, alguns com feições distorcidas, outros quase invisíveis, flutuavam sobre o chão e pairavam sobre as mesas. Suas expressões carregavam dor, confusão e uma tristeza profunda, como se estivessem presos em um ciclo interminável de tormento. Arthur sentiu um arrepio profundo, não apenas físico, mas que atravessava sua consciência, como se a própria mente fosse pressionada pelas lembranças daqueles que sofreram ali. O ar tornou-se gelado, pesado. Cada respiração era difícil, como se a atmosfera estivesse sendo comprimida, empurrando para fora. O silêncio absoluto deu lugar a uma pressão quase física. O peso das presenças, invisíveis mas inegavelmente reais, parecia encher o espaço, tornando cada passo um esforço titânico. Arthur percebeu que não estava sozinho, que havia algo mais do que sombras. Algumas figuras flutuavam sobre mesas, outras atravessavam paredes, e todas mantinham o olhar fixo nele, como se reconhecessem sua curiosidade e a julgassem. A sensação de ser observado, de estar em julgamento, se tornou esmagadora. Cada movimento só parecia provocar uma reação. Objetos tremiam levemente, luzes piscavam de forma irregular e o chão rangia sob um peso que não era humano. Arthur tentou recuar, mas a saída parecia distante, como se a própria arquitetura do laboratório se alterasse para mantê-lo preso.
O medo começou a se transformar em pânico contido, e ele sentiu a urgência de documentar o que via, mesmo que cada passo e cada olhar fossem acompanhados por presenças que ele não podia compreender totalmente. Enquanto observava um conjunto de monitores, notou imagens distorcidas de figuras humanas, reproduzindo momentos de agonia e desespero. Pareciam ecos, memórias de experiências que haviam consumido não apenas os corpos, mas as almas dos pacientes. Um arrepio percorreu Arthur. Ele compreendeu, com clareza quase dolorosa, que os experimentos não haviam apenas falhado. Haviam criado entidades que não poderiam descansar, que permaneciam presas entre a vida e a morte, e que agora estavam conscientes de sua presença. Mesmo assim, movido por uma mistura de coragem e curiosidade, Arthur avançou mais profundamente, ciente de que estava entrando no coração do terror. Cada sombra parecia mais próxima, cada suspiro imaginário parecia preencher o laboratório, tornando impossível distinguir entre realidade e alucinação. Ele respirou fundo, tentando manter o controle, mas sabia que não podia mais recuar. O laboratório central guardava a essência de todo o horror do hospital, e os próximos passos seriam decisivos para sua sobrevivência e para a verdade que ele havia buscado. Enquanto caminhava pelo laboratório central, Arthur encontrou uma pequena sala lateral que parecia ter sido usada como arquivo. Prateleiras cheias de pastas empoeiradas e caixas de metal corroídas pelo tempo se estendiam até o teto, cada uma carregando a promessa de segredos que jamais deveriam ser revelados. O ar ali estava mais pesado, saturado de mofo e produtos químicos, e a luz trêmula da lanterna fazia cada sombra dançar como se estivesse viva. Ele começou a folhear os registros, suas mãos tremendo levemente. Documentos meticulosos detalhavam testes com substâncias experimentais, pacientes que haviam se tornado instáveis mentalmente e relatos de desaparecimentos misteriosos. Algumas páginas contavam sobre alterações cerebrais forçadas, manipulações genéticas e procedimentos que corrompiam a mente, deixando marcas permanentes de dor e confusão. Cada parágrafo era mais perturbador que o anterior, revelando que a ambição dos cientistas havia ultrapassado todos os limites éticos, criando algo que não deveria existir. Enquanto lia, Arthur sentiu uma presença se aproximar. Figuras translúcidas começaram a se formar ao seu redor, flutuando silenciosamente. Algumas tentavam comunicar algo, estendendo braços que pareciam atravessar a própria matéria. Outras permaneciam imóveis, observando com olhos vazios e expressão carregada de dor. Cada sombra era uma memória viva de sofrimento, uma lembrança de que os horrores ali praticados não haviam terminado com a morte dos pacientes. O peso dessas presenças tornou cada respiração mais difícil. Arthur sentiu um aperto no peito, um frio intenso percorrendo os ossos e a sensação de ser observado por centenas de olhos invisíveis. Cada movimento dele era acompanhado por olhares acusadores que não podiam ser ignorados. O medo tornou-se físico, latejando nas articulações, na coluna, como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença, ciente de sua curiosidade da ameaça que representava. Ele percebeu que não estava apenas diante de registros. Estava cercado por ecos do passado, entidades que continuavam presas naquele lugar, impossibilitadas de encontrar descanso. Algumas sombras se projetavam sobre as paredes, imitando em gestos silenciosos os últimos momentos de seus corpos torturados. Outras surgiam nos cantos, observando de forma silenciosa, avaliando cada passo de Arthur, como se pressionassem a deixar aquele lugar imediatamente. Arthur sentiu o instinto de fugir, mas sabia que precisava documentar a verdade. Cada página que ele folheava, cada detalhe que absorvia, aumentava a sensação de que estava entrando cada vez mais fundo em um labirinto de horror e insanidade. O hospital não era apenas um prédio abandonado, era um recipiente de sofrimento, uma prisão de almas que aguardavam, invisíveis, por quem ousasse descobrir os segredos que ali estavam guardados. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura, mas sentiu algo gelar seu corpo. As figuras começaram a se mover mais rapidamente, aproximando-se, como se quisessem que ele entendesse que não era bem-vindo. O silêncio anterior havia se rompido com murmúrios quase imperceptíveis, sussurros vindos de todas as direções, em línguas que não reconhecia, mas que carregavam uma urgência desesperada. Arthur compreendeu, com uma clareza terrível, que as presenças não eram apenas lembranças, eram entidades criadas pelos experimentos, conscientes e cheias de ressentimento. E ele estava cercado. Cada segundo no arquivo,
Cada página aberta aumentava o risco de se tornar mais um desses ecos, preso entre a vida e a morte, incapaz de escapar do horror que ele mesmo havia despertado. O silêncio do hospital havia se transformado em um peso sufocante. Cada corredor parecia se estender infinitamente, torcendo-se e mudando de forma conforme Arthur avançava, como se o prédio estivesse vivo, testando sua coragem e determinação. As portas que antes pareciam normais agora se fechavam lentamente, sozinhas, bloqueando qualquer caminho que ele tentasse tomar. Cada passo ecoava, mas não apenas como som. Parecia como se o chão embaixo dele estivesse reagindo, vibrando com a presença das entidades que preenchiam o espaço. As sombras, cada vez mais definidas, surgiam em locais inesperados, atravessando paredes, mesas e cadeiras, acompanhando seus movimentos. Algumas flutuavam sobre ele, outras surgiam refletidas em vidros quebrados, com expressão de dor e desespero que queimavam na memória de Arthur. O frio intenso penetrava nos ossos, e a sensação de pressão em seu peito aumentava a cada corredor percorrido, tornando impossível distinguir realidade e alucinação. Ele correu, tentando se lembrar do caminho por onde entrou, mas os corredores pareciam rearranjar-se. Cada porta aberta levava a outro espaço desconhecido, e cada sombra parecia antecipar seu próximo movimento. O coração de Arthur disparava, suas mãos tremiam, e a respiração se tornava curta, quase impossível. Ele sabia que não poderia parar, mas o medo de se tornar mais uma presença aprisionada aumentava com cada passo. Finalmente, ele encontrou a saída principal entreaberta e a luz do dia penetrava pelo corredor, prometendo alívio. Com um esforço final, Arthur correu em direção à saída, sentindo o calor da luz solar tocar seu rosto. O cheiro do ar fresco misturava-se à sensação de liberdade, e por um instante ele acreditou ter escapado do pesadelo. No entanto, quando olhou para trás, o hospital parecia imóvel e comum, como se nada de sobrenatural tivesse acontecido. Mas Arthur sabia que não era verdade. As presenças continuavam lá, invisíveis, à espera de curiosos desavisados. Ele sentiu a certeza incômoda de que os ecos dos experimentos proibidos nunca seriam apagados, que as entidades que criaram ainda habitavam aquelas paredes, observando e aguardando a próxima vítima. Enquanto se afastava, cada passo fazia lembrar da sensação de estar sendo seguido, mesmo com o sol brilhando. Os horrores do hospital permaneciam vivos em sua mente, gravados com a intensidade de quem passou por um lugar onde a curiosidade humana encontrou os limites da morte e da insanidade. Arthur sabia que jamais esqueceria aqueles corredores, aquelas sombras, aqueles sussurros que se infiltravam no silêncio, prometendo que nada jamais estaria realmente seguro ali. O hospital continuava de pé, imóvel para qualquer observador externo, mas Arthur sabia. Sua memória era apenas uma das muitas que ali ficaram, ecoando na escuridão, invisíveis, eternas e impiedosas. Se você sentiu o frio subir pela espinha e se arrependeu junto com Arthur a cada corredor do hospital, deixe seu comentário contando qual parte mais te aterrorizou. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder a próxima história, que já está prestes a começar e promete trazer ainda mais mistérios e horrores. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a revelar segredos que você nunca imaginou. O Hospital de Pesquisas Médicas abandonado se erguia no horizonte como um monumento silencioso à curiosidade humana e ao medo. Suas paredes de concreto, rachadas e cobertas por musgo e ferrugem, transmitiam uma sensação de decadência que parecia respirar com o vento que atravessava as janelas quebradas. Lucas, estudante de biologia, permaneceu por alguns segundos no portão enferrujado, observando o prédio à distância. Algo naquele lugar atraía e repelia ao mesmo tempo, uma promessa de descobertas sombrias envolta em perigo latente. Ao se aproximar, o barulho de pedras soltas sob seus pés e o ranger das portas de metal enferrujadas aumentava a percepção de que ele estava prestes a entrar em outro mundo, um mundo onde o tempo parecia ter parado. O ar estava pesado, carregado de cheiro metálico, mofo e pó antigo. Cada respiração fazia com que o cheiro impregnasse suas roupas e cabelos, deixando uma lembrança persistente do abandono. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a curiosidade falou mais alto do que o medo, empurrando-o a atravessar a entrada. O interior do hospital mergulhava em sombras densas. O corredor principal, com pisos de cerâmica desgastada, refletia a pouca luz que escapava das janelas quebradas, criando reflexos instáveis que pareciam se mover por conta própria. As paredes,
manchadas e descascadas, carregavam marcas de água antiga, mofo e riscos que pareciam símbolos ou palavras apagadas pelo tempo. Cada passo que Lucas dava ecoava de forma irregular, como se o prédio estivesse consciente de sua presença, observando cada gesto e cada respiração. Ele caminhou lentamente, examinando cada sala pelo caminho. Mesas antigas, cobertas de poeira e restos de papéis amarelados, exibiam frascos de vidro quebrados, instrumentos médicos corroídos e pequenos detalhes que contavam histórias de experiências interrompidas às pressas. Cada objeto parecia carregar memórias de medo, dor e mistério, e Lucas sentiu a sensação desconfortável de que algo invisível também o observava. Dobrou um corredor escuro e, por um instante, jurou ter visto um vulto se movendo rapidamente na periferia de sua visão. Era imperceptível, quase impossível de distinguir, mas suficiente para que um frio profundo percorresse sua espinha. A sensação de não estar sozinho aumentou, e o silêncio absoluto se tornou quase ensurdecedor. O vento que entrava pelas janelas quebradas produzia sombras dançantes nas paredes, transformando corredores comuns em passagens ameaçadoras, cada uma carregada de possibilidades assustadoras. Lucas avançava com cuidado, sentindo cada vez mais a tensão crescer dentro de si. O hospital parecia se estender infinitamente, com corredores que se alongavam e salas que pareciam surgir onde antes não existiam. Cada porta, cada parede, cada objeto parecia carregado de intenções invisíveis, como se o prédio reagisse à presença dele, testando sua coragem. O medo misturava-se à fascinação científica. Ele sabia que não estava apenas explorando um prédio abandonado, mas entrando em um espaço onde ecos do passado permaneciam, onde experiências humanas ultrapassaram limites éticos, se deixaram marcas que ainda respiravam naquele lugar. Cada passo, cada respiração, cada olhar ao redor prolongava a tensão, tornando a exploração não apenas física, mas psicológica, um teste de resistência e sanidade. Mesmo assim, movido por uma curiosidade que superava a prudência, Lucas continuou avançando. Cada corredor parecia mais longo, cada sombra mais ameaçadora, cada objeto mais carregado de histórias não contadas. Ele não sabia o que encontraria adiante, mas sentia, com uma clareza quase dolorosa, que o hospital não era apenas um prédio abandonado, era um guardião de horrores, esperando que alguém ousasse desvendá-los. Lucas avançava pelos corredores vazios do hospital, cada passo ecoando como um lembrete de sua solidão naquele espaço esquecido pelo tempo. As portas de metal rangiam ao serem tocadas, e cada sala que se abria revelava uma cápsula de histórias antigas e perturbadoras. Camas enferrujadas permaneciam como esqueletos de uma rotina interrompida. Armários estavam abertos, com gavetas cheias de papéis amarelados e instrumentos médicos desgastados. A sensação de abandono era quase palpável, mas havia algo mais, algo que parecia flutuar na atmosfera, invisível e observador. As paredes de alguns quartos estavam riscadas com palavras e símbolos incompreensíveis, quase como registros de experiência secreta, são mensagens deixadas por aqueles que não sobreviveram. O ar carregado de cheiro químico misturado com mofo fazia cada respiração mais pesada, e Lucas sentia cada vez mais o peso da história contida naquele lugar. Cada sala parecia uma memória viva de sofrimento, amplificando a tensão com cada passo que ele dava. Enquanto explorava, sombras começaram a se mover nos cantos de sua visão, fugindo sempre que ele olhava diretamente. Era impossível ter certeza do que eram. Talvez apenas reflexos ou movimentos da luz, mas a sensação de ser observado aumentava a cada instante. Seus olhos tentavam captar qualquer detalhe, e mesmo quando não via nada, sentia uma presença atrás dele, algo que seguia silencioso, invisível, esperando o momento certo para se revelar. Em uma sala, Lucas encontrou antigos prontuários médicos detalhando experimentos com substâncias desconhecidas que alteravam o comportamento dos pacientes. As descrições eram frias, meticulosas, mas aterrorizantes. Alguns pacientes tornavam-se violentos, outros perdiam contato com a realidade e alguns simplesmente desapareciam, deixando apenas rastros de sofrimento e vazio. Ele folheava cada página com uma mistura de horror e fascínio, tentando compreender até onde a ambição humana poderia chegar, e sentia o coração acelerar a cada parágrafo lido. A sensação de isolamento tornava-se mais intensa a cada corredor percorrido. As sombras pareciam se alongar, e os sons do vento ou de portas rangendo assumiam significados ambíguos, transformando ruídos comuns em ameaças invisíveis.
Lucas percebia que o hospital não era apenas um espaço físico, era um lugar carregado de memórias, onde ecos do passado permaneciam, invisíveis, mas presentes, testando sua coragem e sua sanidade. O estudante tentava racionalizar cada sensação, cada vulto percebido pelo canto do olho, mas uma inquietação crescente tomava conta de seu corpo. Era como se cada objeto, cada parede e cada sombra estivesse vivo, reagindo à sua presença e prolongando a tensão. O medo e a curiosidade se misturavam, tornando cada segundo mais lento, cada passo mais arriscado e cada corredor mais interminável do que o anterior. Mesmo assim, movido por uma necessidade irresistível de entender, Lucas avançou mais fundo, consciente de que algo além da lógica e da ciência observava cada movimento seu. Ele sabia que o hospital não era apenas um prédio abandonado, era um depósito de segredos sombrios, de experiências proibidas, e que cada corredor guardava uma ameaça invisível, pronta para se manifestar a qualquer momento. Lucas encontrou uma porta metálica marcada por sinais de alerta parcialmente apagados. A ferrugem e o tempo pareciam querer avisá-lo de que aquilo não deveria ser aberto. Com cuidado, ele girou a maçaneta e a porta cedeu com um rangido longo, revelando um laboratório abandonado mergulhado em sombras. O cheiro intenso de produtos químicos antigos, misturado com mofo e fel, invadiu suas narinas, e cada passo que dava parecia despertar o passado. Contido naquele espaço, o laboratório era maior do que Lucas imaginava, um ambiente amplo com mesas espalhadas, equipamentos antigos, frascos de vidro quebrados e papéis amarelados. A iluminação era mínima, proveniente de lâmpadas tremuluzentes que lançavam sombras alongadas nas paredes. Cada objeto parecia ter sido abandonado às pressas, carregando fragmentos de histórias de dor e horror. Enquanto caminhava entre as mesas, Lucas começou a perceber formas translúcidas se movendo pelo espaço. Eram figuras humanas distorcidas, pacientes que não sobreviveram aos experimentos. Algumas pareciam quase humanas, outras apenas sombras que pairavam acima do chão. Suas expressões transmitiam sofrimento, confusão e uma sensação de desespero que atravessava a própria realidade do laboratório. Lucas sentiu o coração apertar. O medo não era mais apenas uma ideia, mas uma presença tangível, quase física. O ar tornou-se gelado e pesado, e cada movimento parecia gerar uma reação nas sombras. Elas se aproximavam silenciosamente, observando cada passo dele, testando sua coragem, sua paciência e sua sanidade. O chão rangia de forma irregular, como se o próprio edifício estivesse vivo, reagindo à presença de Lucas, prolongando corredores, estendendo o espaço de forma que ele não conseguia mais medir a distância entre as mesas. Em uma das mesas centrais, ele encontrou restos de experimentos interrompidos, frascos com líquidos coagulados, instrumentos corroídos, cadernos com anotações meticulosas de procedimentos que cruzavam todos os limites éticos. Cada detalhe parecia vibrar com a memória do sofrimento, e Lucas podia quase ouvir ecos de vozes sussurrando em línguas incompreensíveis, permeadas por agonia. À medida que avançava, a sensação de ser observado se intensificava. As sombras começaram a se mover de forma mais definida, algumas flutuando sobre mesas, outras atravessando paredes, todas com olhos fixos nele. Era impossível distinguir entre realidade e alucinação. Cada gesto de Lucas parecia provocar uma reação no espaço, como se o laboratório estivesse vivo e consciente. A pressão ao redor de seu corpo aumentou, tornando cada respiração mais difícil, cada passo mais arriscado. Lucas percebeu que os experimentos haviam deixado vestígios que não poderiam descansar, entidades presas entre a vida e a morte, conscientes e ressentidas, aguardando aqueles que ousassem invadir seu domínio. Mesmo com o medo crescendo, uma mistura de fascínio científico e urgência de compreender o passado manteve avançando. Cada sombra, cada objeto, cada detalhe do laboratório aumentava a tensão, tornando o ambiente sufocante e interminável. Lucas compreendeu que não estava apenas explorando um prédio abandonado. Ele estava dentro de um lugar onde a própria realidade havia sido distorcida, onde os horrores do passado ainda respiravam e observavam, prontos para testar qualquer intruso. Enquanto avançava pelo laboratório, Lucas percebeu uma pequena sala lateral que parecia ter sido usada como arquivo de registros. Prateleiras enferrujadas se estendiam até o teto, cheias de pastas e caixas de metal corroídas pelo tempo. O ar estava ainda mais pesado, saturado de poeira, mofo e o cheiro penetrante de produtos químicos antigos.
A luz da lanterna tremia, lançando sombras que se contorciam e pareciam se aproximar a cada movimento. Ele começou a folhear os registros, com as mãos tremendo levemente. Relatórios detalhavam experimentos com drogas experimentais e testes comportamentais, muitos interrompidos após incidentes misteriosos ou desaparecimentos. Algumas anotações narravam pacientes que enlouqueciam, outros que desapareciam sem deixar vestígios, e alguns se transformavam em presenças que permaneciam aprisionadas no hospital, visíveis apenas àqueles que ousassem observá-las. À medida que lia, Lucas sentiu algo gelar sua nuca. Figuras translúcidas começaram a surgir ao seu redor, flutuando silenciosamente e olhando para ele com expressões de dor, confusão e súplica. Algumas tentavam comunicar algo, estendendo braços impossíveis. Outras apenas observavam, imóveis, suas feições carregadas de sofrimento eterno. Cada movimento que Lucas fazia parecia provocar uma reação das sombras. Elas se aproximavam, se afastavam ou mudavam de forma, como se o próprio espaço estivesse vivo e consciente. O coração de Lucas batia acelerado. O medo tornou-se físico, uma pressão constante no peito que parecia comprimir seus pulmões. O silêncio foi quebrado por murmúrios quase imperceptíveis, vindos de todas as direções, sussurros carregados de agonia e advertência. Cada passo se ressoava como um aviso, e ele percebeu que estava cercado, observado por entidades que não podiam descansar. As páginas que ele segurava pareciam vibrar em suas mãos, como se quisessem transmitir algo mais do que palavras. Cada relato, cada tabela, cada anotação continha fragmentos de dor que impregnavam o ar e se infiltravam em sua mente. O hospital não era apenas um prédio abandonado, era um recipiente de memórias, experiências proibidas e horrores que transcendiam a morte. Lucas sentiu o chão tremer levemente sob seus pés, e as paredes pareciam se aproximar, reduzindo o espaço e aumentando a sensação de claustrofobia. As sombras se multiplicaram, projetando-se sobre as paredes, no teto e nos objetos ao redor, algumas quase tocando seu corpo. A linha entre o real e o sobrenatural desapareceu. Ele não podia mais distinguir se os horrores que via estavam apenas em sua mente ou se eram manifestações tangíveis dos experimentos que haviam ocorrido ali. A tensão era quase insuportável. Cada respiração parecia arrastada. Cada olhar para trás revelava formas novas. Cada passo adiante aumentava o risco de se tornar mais uma presença aprisionada naquele lugar. Lucas compreendeu com clareza aterradora que havia penetrado em um espaço onde a ciência havia cruzado limites éticos, criando ecos que nunca seriam esquecidos, presenças que esperavam, invisíveis, por qualquer um que ousasse desvendar seus segredos. Mesmo tomado pelo medo, ele sabia que precisava continuar, descobrir a verdade completa. Cada sombra, cada objeto e cada página aumentava a sensação de perigo, mas também a necessidade de entender, de não fugir antes de ter uma visão completa do que acontecerá naquele hospital. O lugar não apenas guardava segredos, ele vivia, respirava e observava, prolongando a tensão e o terror a cada instante que Lucas permanecia ali. O medo havia se tornado físico, tomando cada fibra do corpo de Lucas. Os corredores do hospital pareciam se transformar diante de seus olhos, alongando-se e torcendo como se o prédio estivesse vivo, testando sua coragem e resistência. Portas que ele tinha passado antes se fechavam lentamente, bloqueando qualquer caminho de retorno, enquanto sombras surgiam em lugares inesperados, atravessando paredes e flutuando sobre o chão com movimentos impossíveis. Cada passo que dava era acompanhado por uma pressão invisível que apertava seu peito, tornando a respiração difícil e pesada. Ele correu pelos corredores, sentindo o frio penetrar nos ossos, o coração batendo de forma descompassada, cada ruído como amplificado pelo ambiente silencioso. O prédio parecia brincar com sua percepção. Corredores que antes pareciam retos agora se dobravam e se prolongavam. Salas que ele acreditava conhecer transformavam-se em labirintos intermináveis, e as sombras se multiplicavam, aproximando-se e recuando de maneira imprevisível. Em certo momento, Lucas percebeu vultos translúcidos à sua volta, pacientes que não haviam sobrevivido aos experimentos, alguns com feições humanas, outros apenas distorções sombrias que se agitavam no ar. Suas expressões transmitiam dor, desespero e ressentimento. Ele sentiu como se o próprio ar estivesse carregado do sofrimento de décadas, cada molécula impregnada de memórias de horrores que jamais seriam esquecidos. O chão rangia e vibrava sob seus pés, e as paredes pareciam se mover, estreitando o espaço e aumentando a sensação de claustrofobia. O medo não era mais apenas uma ideia.
Era tangível, uma força viva que pressionava, acompanhava e testava cada decisão. Cada porta aberta parecia prometer liberdade, mas a segurança estava sempre além do alcance, quase como se o hospital brincasse com ele, prolongando a tensão e o terror. Finalmente, Lucas avistou a saída, uma porta parcialmente aberta pela qual a luz do dia penetrava timidamente. Com um esforço desesperado, ele correu em direção à claridade, sentindo a pressão ao redor afrouxar levemente, como se estivesse escapando de um abraço sufocante. Ao atravessá-la, o ar fresco e quente do mundo externo invadiu seus pulmões, trazendo um alívio imediato e quase doloroso. Ele se deteve, olhando para trás. O hospital parecia agora apenas um prédio abandonado comum, imóvel e silencioso, como se nada de sobrenatural tivesse acontecido. Mas Lucas sabia que era uma ilusão. A sensação de ser observado persistia, uma lembrança incômoda e constante das presenças que ainda habitavam aquele lugar. Ele sentiu no fundo da mente que aquelas sombras, aqueles ecos de sofrimento, permaneceriam, invisíveis, esperando os próximos curiosos que ousassem cruzar suas portas. Lucas caminhou lentamente, tentando recuperar a respiração e processar o que acabará de vivenciar. A memória dos corredores intermináveis, das sombras distorcidas e dos registros perturbadores permanecia, viva em sua mente, gravada com uma intensidade quase impossível de apagar. Ele sabia que havia escapado fisicamente, mas que os horrores do hospital continuariam assombrando seus pensamentos e que cada sombra, cada sussurro e cada objeto abandonado eram testemunhos de que alguns segredos jamais deveriam ser descobertos. O sol brilhava sobre a rua, mas Lucas sabia que o Instituto das Sombras não estava apenas atrás de paredes de concreto. Ele havia entrado em algo que transcendeu a lógica, a ciência e a vida, e sabia, com uma certeza inquietante, que nunca esqueceria aqueles corredores, aquelas presenças, aquele medo que agora fazia parte dele para sempre. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!